Olá, boa noite. Boa noite. O Fantástico de hoje começa com a história de uma quadrilha chefiada por mulheres de sangue frio e cara de pau. Durante 15 anos, elas usaram um método simples para invadir condomínios de luxo e levar joias, relógios e bolsas de alto valor. Uma cena aparentemente banal. Mulheres com roupa de ginástica chegam a um condomínio em Santos, litoral de São Paulo. Estão conversando e assim entram com facilidade, como se fossem moradoras, mas é um disfarce. Às vezes elas agiam sozinhas, em outras era preciso do apoio de um comparsa, como neste furto em Niterói, no Rio de Janeiro. O truque era antigo e rodava o Brasil. Olha a quadrilha aqui nessas imagens registradas há 7 anos no Recife. Procuravam se vestir de acordo com os trajes utilizados aí pelos moradores daquela região. Novembro do ano passado, o alvo agora é um prédio em São Conrado, bairro Nobre do Rio de Janeiro. Nós saímos para almoçar e na volta já tinham arrombado o cofre com todas as joias de família, tudo que a gente tinha, juntando por anos e anos e anos. O apartamento desse advogado do Distrito Federal também foi invadido. Eles entraram pela portaria principal do condomínio, segundo o porteiro que abriu o portão. Ele justificou que o casal se parecia com outros moradores do prédio. Há registros de ações do grupo por todo o país. Belo Horizonte, Natal, Jaboatão dos Guararapes, Campo Grande, Presidente Prudente. E também fora do país. Buenos Aires e Rosário, na Argentina, e Santiago, no Chile. Um dos furtos mais recentes, no começo do ano, foi neste condomínio, em uma área nobre de Brasília. Foi aí que a quadrilha entrou no radar da Polícia Civil do Distrito Federal. As imagens mostram a chegada do grupo na hora do almoço, no dia 15 de janeiro. Só uma das mulheres leva a bolsa. Uma delas acena para enganar os porteiros. Uma vez dentro dos prédios, escolhiam sempre os andares mais altos, que são os apartamentos normalmente mais caros e com maior possibilidade de terem objetos de valor, e as coberturas, batiam nas campainhas para ver se existia alguém ali ou não. Não notando nenhum movimento, eles então partiam para o arrombamento. 3 horas depois, eles descem pelo elevador levando tudo que furtaram, em bolsas e uma mala. Saem do prédio sem pressa. Aqui dá para ver o rosto de uma das criminosas. Segundo a polícia, é Raquel Veríssimo da Silva, que chefiava o grupo junto com Priscila Galego Luiz. O homem é Alcir Albino Dias Júnior. Elas que as mais das vezes selecionavam as cidades a serem atacadas. O Alcir tinha um papel fundamental na abertura de cofres. Só de um dos apartamentos do prédio, eles levaram mais de R$1 milhão em dinheiro, joias e outros artigos de luxo. Os investigadores descobriram que Raquel, Priscila e Alcir moravam em São Paulo. Os policiais, então, passaram um mês lá, gravando o dia a dia dos criminosos. Com o dinheiro furtado, o grupo levava uma vida confortável. Circulava em carros caros, morava em endereços valorizados e investia em empresas. As mulheres da quadrilha montaram esse restaurante aqui num dos pontos mais movimentados da Vila Madalena, em São Paulo. Mas o lugar só funcionou durante 2 meses, segundo os vizinhos. Para a polícia, o negócio foi aberto apenas para legalizar o dinheiro furtado. Esse manobrista que prestou serviço para o restaurante reconheceu as donas do lugar. Era a Priscila e a Raquel, né? Ele diz que nunca desconfiou delas. Sempre muito simpáticas, muito educadas. Aparentavam ter bastante dinheiro. Elas andavam com joias também, tudo assim, com roupas, sapatos, bolsas caras. A polícia descobriu uma fortuna escondida pela quadrilha neste guarda-volumes na zona oeste de São Paulo. Dinheiro, euro, mais ou menos dólares. Aqui deve ter milhões em joia. Raquel, Alcir e outros 5 integrantes do grupo foram presos e levados para Brasília. A polícia ainda procura outros 3 suspeitos, entre eles Priscila Galego.
A advogada que representa os presos disse que apenas Alcir, Raquel e Priscila são culpados. Os outros são inocentes. Os 3 envolvidos, a Priscila, que ainda não foi presa, se encontra foragida, a Raquel e o Alcir, vão confessar os crimes para ter uma pena atenuada quando da sentença de condenação. O material apreendido, avaliado em mais de 5 milhões de reais, também seguiu para Brasília. Anéis de diamante, esmeralda, colares de ouro, relógios de luxo, bolsas de grife e 300 mil reais. Tudo tem muito valor aqui nesta sala da delegacia, mas o que chama mais atenção são essas bolsas de uma marca muito conhecida francesa, avaliadas cada uma em 60 mil reais. A quadrilha roubou 5, 3 já foram entregues à dona. Esse ourives diz que o valor médio das joias é de 15 mil reais. Algumas eram bem mais caras. Aqui é uma gargantilha. Cada diamante desse tem 8 pontos. Uma faixa, uma peça mais ou menos para 40 mil reais. Esse aqui. Por que chamou a atenção para o senhor Pela esse pedra, anel? pela pureza, pela cor, pelo tamanho. O senhor já tinha visto uma apreensão de joias tão grande assim? Não, nunca tinha. As vítimas foram até a delegacia para tentar reaver o que perderam. Este empresário carioca resgatou uma parte. Alguns brilhantes, relógios, joias, uns 20% a 30%. Os investigadores agora querem recuperar outras joias penhoradas pelos bandidos na Caixa Econômica Federal. Eles já eram conhecidos das polícias de alguns estados. Foram presos pelo menos 5 vezes nesses últimos 15 anos. Ainda assim, logo eram soltos. Eles responderam apenas pela prática de furto, qualificado pelo arrombamento, né? Isso fazia com que eles rapidamente ganhassem benefícios judiciais. A quadrilha agora está presa por tempo indeterminado. Mas dá para garantir que elas vão ficar presas agora? Dá para garantir porque a investigação produziu provas robustas da atuação desse grupo. Estamos diante de uma das maiores organizações criminosas em atuação em furtos à residência no Brasil. E em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a polícia prendeu uma quadrilha que planejava assaltar uma empresa de transporte de valores. Os 9 homens dormiam quando os policiais invadiram essa casa na periferia da cidade. O setor de inteligência da PM monitorava o grupo há uma semana. Com eles foram encontrados 5 fuzis, pistolas, rádios comunicadores, coletes à prova de bala, munição, além de carros roubados, 3 deles blindados. A polícia também descobriu o mapa de uma rodovia com detalhes do plano de fuga. Quem nunca ouviu uma mulher dizer que está sobrecarregada, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo? Eu já. Verdade, agora vai pedir para um homem fazer igual, dar curto-circuito, né? Não, eu não concordo com essa história, não. Ah, eu não sei o que estou dizendo não, viu? Quem está dizendo é a ciência. E o teste da esteira vai comprovar. Exercício para o corpo e para o cérebro logo no primeiro teste. A pessoa vai caminhar aqui na esteira e eu vou mostrar essas plaquinhas. Ela tem que dizer que cor ela está vendo aqui. Ela tem que dizer a cor, não o que está escrito. Verde, azul, Azul, bege, vai. Vermelho, vai. cinza. Cinza? Cinza? Não, errei. Que cor é essa? Peraí, azul, verde. Pula, não sei. Me deu branco. Outro teste. Pular amarelinha e ao mesmo tempo contar de 1 a 20. Para dificultar um pouquinho, tem que contar os números de trás para frente. Faz muito tempo que eu não pulo, viu? 20, 19, 18, 17, 16. 16, nossa, me perdi. 16, não consigo. 15, 17, 18. Não dá. 17, 15, 14, 13. Isso é rapidão, sei calcular. 14, 13, 12. Mas como é que é isso? Você desaprendeu a contar? 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, foi bem! A amarelinha juntou 2 atividades diferentes, movimento e linguagem. E a única que fez a prova certinho foi a Tatiana. É a mulher. É a mulher, né?
Os 2 desafios feitos num shopping em São Paulo foram mesmo uma grande brincadeira. Mas fora do Brasil, tem pesquisador levando a sério isso, para saber cientificamente quem é melhor nestes testes de atividades simultâneas, eles ou elas. A repórter Bianca Routier tem a resposta. Hi. Hi, are you Tim? Tim, yeah, Bianca. Yeah. Nice to meet you, Bianca. Yes. Fomos recebidos pelo Dr. Tim Hewley, que liderou a pesquisa. O estudo envolveu cientistas do Hospital Universitário de Balgrist e do Hospital Universitário de Zurique, ambos na Suíça. Foram testadas 83 pessoas saudáveis entre 18 e 80 anos de idade. Os voluntários tinham que andar numa esteira durante 40 minutos e no caminho encontravam um desafio. Red, blue. 4 séries de um teste de concentração. A pessoa precisa dizer as cores das palavras que aparecem no monitor. É fácil se confundir. Blue, red. Nossos cérebros estão prontos para ler ou dar nome a uma cor, mas fazer os 2 ao mesmo tempo causa uma interferência, explica o pesquisador. Eu pedi para também fazer o teste. Os meus dados não vão ser contabilizados. Eu só quero ter uma ideia da dificuldade. Verde, azul. Eles me mostram palavras em português, para não complicar ainda mais. Verde, amarelo. Sou aprovada. Muito simétrica, elogia o neurocientista. Pretty symmetrical, yeah. É? Você se saiu muito bem com as 2 tarefas. Eu e as mulheres em geral, com menos de 60 anos. Ao contrário dos homens. Na hora de realizar as 2 tarefas simultaneamente, eles tiveram dificuldade. O braço direito dos homens praticamente parava de se mexer. Já as mulheres mais jovens exibiram coordenação e concentração ao mesmo tempo. Os pesquisadores acreditam que o responsável é o estrogênio presente no cérebro, um hormônio feminino produzido da puberdade até a menopausa. Eu pergunto então se podemos concluir que as mulheres são mais capazes do que os homens de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele ri. Deixa claro que o teste só analisou 2 tarefas específicas. Nós não analisamos outras habilidades. Mas afinal, homens e mulheres têm funcionamento cerebral diferente? Aqui no Brasil, consultamos esta neuropsicóloga. O hemisfério esquerdo está mais associado à capacidade da linguagem e o direito é menos verbal, pode ter mais a ver com elementos abstratos. A comunicação entre os hemisférios não acontece exatamente da mesma maneira em homens e mulheres, segundo Daniele. Os homens tendem a ter uma resposta muito mais dentro do próprio hemisfério. Eles ficam mais do mesmo lado, comunicando entre si. Ele vai pegar um ponto e vai ser mais direto. O cérebro da mulher, ele tem uma comunicação entre esses 2 lados mais frequente do que a gente observa na comunicação do cérebro, na relação do cérebro do homem. Eu dou almoço e janta para 2 crianças ao mesmo tempo, eu falo no telefone. O homem, ele se preocupa só com uma coisa. 2 ou 3 coisas para eles, eu acho que já é muito. O homem faz assim, assiste futebol, só futebol. Eu prefiro uma coisa de cada vez. Primeiro isso, depois aquilo. Esta professora de estudos linguísticos revisou várias pesquisas sobre esse tema e constatou. O cérebro humano, ele tem uma capacidade limitada para processar informação e que quando você desempenha várias tarefas simultaneamente, uma dessas tarefas terá um desempenho inferior se comparado ao desempenho único de uma tarefa. Acontece mais ou menos assim no cérebro. É fácil seguir uma bolinha de ping-pong pulando na mesa. Agora mais uma, outra, 3, todas juntas. Não dá para focar nos movimentos de todas as bolinhas ao mesmo tempo. E aí você pode se perder. Quando você tem que acompanhar várias situações, pode perder detalhes, pode se confundir. Quem acompanhou a cerimônia do Oscar no domingo passado viu a gafe histórica na premiação de melhor filme. La La Land. O responsável por entregar o envelope deu o papel errado. Enquanto trabalhava, ele também estava nas redes sociais. Será que ao fazer 2 coisas ao mesmo tempo ele se desconcentrou? Moonlight, Best Picture.
Com certeza, pois houve um desvio de atenção. Você acabou dividindo a sua atenção e o cérebro acabou não dando conta de processar por N fatores. Agora uma notícia boa. Pesquisadores dizem que quanto mais você treinar para fazer várias coisas ao mesmo tempo, melhor você vai ficar, porque os erros começam a diminuir. Isso vale para mulheres e homens. Tô com vontade de aprender agora. E lá foi o Paulo para a terceira tentativa na amarelinha. 20, 19, 18, 17, 15, 16. Não dá não. Desiste. Sabe quando você está no restaurante e a criançada da mesa do lado não dá descanso? É gritaria, correria, confusão geral. Tem gente que se incomoda, né? Pois um restaurante da Itália teve uma ideia original para resolver o problema. Foi em Pádua, perto de Veneza. A nova experiência está fazendo a fama internacional deste restaurante de comida italiana e também casa de frios e biscoitos. Já era um lugar muito frequentado pelo público infantil e agora está atraindo as famílias até em horários pouco movimentados por causa de uma oferta. A família que tem filhos pequenos educados ganha um desconto na conta. Uma iniciativa para conter a confusão da criançada que, segundo o proprietário, enlouquecia os clientes. O dono Antônio diz que os pais não falam absolutamente nada diante de um filho levado e que na Itália as crianças são deixadas livres para fazer o que querem. Obviamente não pensando agli altri. Por isso, para quem tem meninas e meninos bem comportados, a conta chega menor. E vem escrito na nota, desconto para criança educada. São quase 4 da tarde e esta grande família está tomando um coquetel. Giorgio, Ana e Helena, trigêmeos de quase 5 anos de idade que parecem bem calmos. O pai, Marcelo, diz que eles são quietinhos mesmo. Acabaram de viajar 1000 quilômetros de carro e ficaram bonzinhos. A mulher dele, Francesca, acha uma bela iniciativa. Tá certo deixar as crianças livres, mas é preciso educar. Sou uma mãe severa. Vivo na Calábria sem ajuda de parentes. Giorgio se diz um menino obediente e Helena gosta de ficar sentada. Na hora da conta, o esperado desconto de 5%. E para os trigêmeos exemplares, biscoito. Agora entra Mateu, de 2 anos. Os brinquedos ajudam a distraí-lo. Os pais são muito jovens, mal completaram 20 anos. A estudante universitária Clara diz que antes vinha aqui e quando as crianças corriam de um lado para outro, não gostava de ver que os pais nem ligavam. E Mateu, de 4 anos, entra compenetrado no restaurante. Ele sabe que a mãe vai pagar menos se ele ficar quietinho. Eu não vou ser bravo. Porque sou um bom menino, diz ele. Na periferia de Roma, a solução foi outra, inesperada. Por causa de episódios desagradáveis provocados pela falta de educação dos pais, crianças com menos de 5 anos de idade não são bem-vindas neste local. A decisão causou muita polêmica. O dono, Marco, explica. As crianças corriam muito aqui e se machucavam, e os pais não faziam nada. Marco não se importa com as críticas que recebe. As mesas da casa estão sempre cheias e ele garante que a maioria dos clientes aprovou a decisão. Mas talvez não fosse preciso ser tão radical. Na tarde em que passamos em Pádua, a maior travessura que vimos foi a de Giorgio, de 1 ano e meio, com o nosso microfone. E aqui no Brasil? Até que ponto as crianças bagunceiras podem irritar quem planejou sair de casa para um merecido almoço na mais santa paz? O Fantástico fez uma experiência. Esse casal de figurantes vai fazer o papel de pai e mãe desleixados de 2 crianças que fingem ser encapetadas. O dono do restaurante e os garçons que sabem do teste garantem. A cena que está por vir não tem nada de fictício. Está incomodando todo o restaurante.
Eu já tive ocasiões de eu pegar a criança debaixo das minhas pernas. Os clientes é que não fazem ideia do que vai acontecer. Primeiro o menino fica soprando um apitinho insuportável. Dá pra sentir no ar o desconforto? Depois as crianças correm pra tudo que é lado. A menina chega a se meter debaixo de uma mesa. E os pais ali, zero estresse. Não é nem com eles. Na saída a gente ouviu quem estava lá dentro. Quer comer, quer conversar. Nós avisamos de uma vez ao garçom, ao chefe, de que não era razoável. 2 minutos depois recomeçou tudo de novo. Aí nós pedimos a conta para sair imediatamente. Uma opinião é unânime. O problema nem é a criança. O problema de tudo são os pais que foram indiferentes à situação. Eu acho que os pais deviam ser mais ativos. E essa francesa garante que na França é simples. As crianças têm que se adaptar no restaurante, senão os pais não vão levar. Aqui todo mundo que a gente ouviu sabe criar filho. Se a pessoa se predispõe a levar em um certo ambiente, a criança tem que se comportar para aquele ambiente. Com a proibição daquele restaurante de Roma é que ninguém concorda. Lugar nenhum pode proibir nada. O negócio é que o pai e a mãe têm que ser responsáveis pela criança. Até aonde termina o direito de um, começa o de outro, né? O desconto por bom comportamento, sim. O pessoal gostou da ideia. Aí é uma coisa assim que a gente pode até pensar e copiar um pouco, né? Ter um desconto para os pais, eu acho interessante, mas eu acho que isso vem de casa, né? De respeito pelo próximo, você se comportar fora de casa, foi o que ela me ensinou, né? Então eu acho que vem dos pais. Obrigada, gente. Não desconfiou de nada, viu? Não. Desconfiou, mas ele tá quase desganando a criança lá dentro, né? Mas tudo bem. Não, acredito, né? Não, os dois estavam. Esse tipo de placa aqui é muito comum, significa animais na pista. Serve para alertar os motoristas que em determinados trechos, animais podem cruzar a estrada. Pode ser cavalo, vaca, macaco. Dependendo do lugar, pode ser um viadinho, um urso. Aqui no Brasil tem até placa para bicho preguiça atravessando a estrada. Olha que coisa. Agora já imaginou uma placa alertando para peixes atravessando a estrada? Peixe no asfalto? Que isso, rapaz? Tá na hora de falar dos mistérios que circulam na internet. O Dilcimar, de Nova Friburgo, estado do Rio, fez um pedido para o detetive virtual. Fala aí, Dilcimar. Detetive virtual, desvenda esse mistério. Peixe atravessando um asfalto nadando? Eu que o diga, Samuel. Peixe atravessando o asfalto nadando? Oxi. Netinhos estão querendo saber, né, Dilcimar? Vamos desvendar esse mistério. Peixe no asfalto, era só o que me faltava mesmo. O vídeo é esse aqui, ó. Olha aí, rapaz. Tá a estrada toda molhada. E não é que os peixes estão atravessando mesmo? Os carros passam devagarinho para não atropelar ninguém. Parece até aquela piada. Por que o peixe atravessou a rua para chegar do outro lado? A naninha, né? Mas tá estranha essa história, não tá não? Olha aí de novo. A rua alagada e os peixes nadando, atravessando. Mas eles não estão exatamente nadando, estão rastejando no asfalto. Onde já se viu um negócio desse? Será que tem truque nessa história? Será que é propaganda de carro, de pneu? Será verdade isso? Por que os peixes atravessam? De onde eles vêm? Para onde eles vão? Apenas o nosso amigo pode desvendar esse mistério. Desce aí, companheiro. Desce aí que tá na hora de mergulhar nessa história. O detetive virtual vai investigar. E você aí de casa? Acha que os peixes atravessando a estrada são verdade ou mentira? Entre lá no nosso site e dê o seu voto. Quando a gente voltar do intervalo, o detetive virtual vai responder. Foi dentro dessa estrutura que o motorista da Paraíso do Tuiuti dirigiu pelo Sambódromo domingo passado.